Bom, eu queria falar um pouco do livro Aliciamento Metafísico. Ali nos primeiros capítulos, eu acho que no segundo ou terceiro, vai ter um papo sobre autores que não são nossos amigos. Autores que dificultam a leitura, que são prolixos, pedantes, que enfim escrevem de tal forma que ninguém entende. Um bom pensador, um bom filósofo, um bom cientista é capaz de passar suas ideias. De alguma forma, a, a capacidade de transformar suas ideias em comunicação tem a ver com a sua própria cognição interna, né? E bem, para ler um livro de filosofia, se o autor não for seu amigo, não estiver disposto a te ajudar, você vai ter dificuldades mesmo. É difícil. Tem muitos termos técnicos, né? Termos que você nunca vai ter ouvido falar. Tem várias formas da gente fazer uma leitura de um livro de filosofia. Uma das formas é fazer uma exegese textual. O que é uma exegese? Uma exegese é uma maneira mais cuidadosa, mais pormenorizada, mais lenta de adquirir o conhecimento daquele livro, daquele texto, né? Algumas pessoas falam de microleitura, que aí você pega ali 15 parágrafos e concentra só neles, né? Faz anotações de poucas frases e desenvolve o raciocínio por conta própria, que aí quando você retornar à leitura daquele texto, você não vai ter que pensar tudo de novo, ter que fazer todo aquele esforço que você fez pela primeira vez, né? A exegese textual, quando a gente fala exegese, a gente quer dizer ainda uma coisa mais pormenorizada do que a microleitura. No nosso livro, o Aliciamento Metafísico, a gente não quer que faça microleituras ou exegese textual. Basta uma leitura fluida, corrida, ela não precisa ser lenta, porque uma leitura lenta cansa e se você cansar você para de ler, então você tem que ler corrido, mas você vai fazer algumas pausas, né? Vai interromper a leitura quando encontrar termos técnicos e aí você vai tomar notas deles, vai anotar eles, o nome deles e se lá no texto já tiver o significado deles, você já coloca junto o significado, né? De tal forma que no fim do texto, depois de você terminar o livro, você tem um glossário. Alguns livros já vêm com glossários prontos. A gente não botou um glossário pronto. A gente botou só as palavras, né? Vocês vão lendo o livro e de acordo com a leitura vão descobrir o que significa cada um desses termos técnicos. Por exemplo, a gente pode enumerar aqui o que é a realidade, metafísica, ontologia, epistemologia, o que é materialismo, fisicalismo, corpo, né? O que é consciência, o que é a mente, o que é psicologia, o que é psiquismo, o que é pensamento e o que é experiência, que a gente vai ver que é tudo a mesma coisa, pelo menos no nosso livro a gente equaliza essas coisas, né? O que é reducionismo, o que é neurofisiológico, o que é cosmo, o que é superveniência mente-cérebro, né? E aí você vai anotando, vai ser como se fosse um exercício, uma atividade
que o livro traz. A gente tentou ao máximo colocar o significado dos termos técnicos imediatamente após eles. Então, se a gente falou em mobiliário ontológico, a gente já diz logo o que a gente quer dizer com isso. Por exemplo, mobiliário ontológico significa a mobília do mundo. Tudo que existe na realidade seria uma espécie de mobília que preenche, como se fossem os móveis de uma casa. Então a gente fala em mobiliário ontológico, né? E isso é uma atitude boa de um bom escritor. Ele coloca os significados para você, né? Ele faz de tudo para que você não tenha que entrar na internet ou consultar os manuais de filosofia, né? Que é muito chato você ter que ficar parando a leitura a todo momento para poder tirar a dúvida de uma palavra que poderia ser explicada no próprio corpo do texto, né? E, por exemplo, aqui no nosso glossário a gente enumerou mais de 40 termos técnicos, né? Termos técnicos que, se vocês dominarem, vocês terão feito uma boa leitura do livro. E imagine você 40 vezes parando para entrar na internet para descobrir o significado do termo, né? Se já tiver no corpo do texto, você continua com a leitura fluida, corrida, né? Isso é um autor que é amigo do leitor, diferente de outros autores que faz você gastar o dinheiro para ter a sensação de que não sabe nada, porque você começa a ler, não entende, né? Você passa por palavras que simplesmente não fazem o menor sentido, e aí você empaca a leitura no parágrafo, né? E você se vê obrigado a pular o parágrafo, ou não. Algumas pessoas acabam desistindo da leitura, né? Eu mesmo fico bravo quando pego um escritor incapaz de me ensinar os termos que ele está utilizando. Então, no nosso livro Aliciamento Metafísico, fiquem tranquilos que não vai ser um livro prolixo, difícil de entender. Tudo vai estar lá. No corpo do texto mesmo vocês vão encontrar o que significa cada coisa, e aí vocês vão fazer uma leitura corrida, né? Porque também é interessante não ficar parando para fazer reflexões. Veja, é um livro de filosofia, certo? Ok. E aí você pensa, bom, se é um livro de filosofia, vou fazer muita reflexão. Não. É um livro de filosofia com conteúdo. Você vai estudar aquele livro. Você vai estudar o conteúdo daquele livro. Em outro momento, né? Quando você estiver no ônibus, quando você estiver sentado na frente de casa, aí sim você vai refletir sobre os raciocínios que você desenvolveu durante a leitura. Porque senão, as reflexões que a gente faz durante o texto tende a acabar em devaneios, né? O que é devaneio? É quando a gente fica divagando. É quando o nosso pensamento vai lá para a lua, né? Todo mundo já experimentou ler e ao mesmo tempo pensar em outra coisa. E aí você lê 2 parágrafos e tem a sensação de que não leu nada, né? Porque estava refletindo, pensando em outras coisas. Então não façam isso, né? Leiam sem refletir muito, fiquem atentos aos termos, que vai dar tudo certo, ok? É isso aí. Daqui a pouco tá terminando a diagramação, né? Nosso amigo Potter tá fazendo um belo trabalho aí artístico no livro, tá?
E aí, terminando a diagramação, a editora já vai imprimir e a gente faz o evento de lançamento, tá? Para entregar os livros de quem pagou antecipado, que eu agradeço muito, tá? E quem quiser comprar lá na hora, vai poder comprar também. É isso aí. Um abraço. Sejamos filósofos e filósofas.